E a aula, eu consigo passar a aula ou você que consegue? Você consegue, vou te pôr aqui. Então, me coloque. Bom dia. Tati, Deixa dê eu um bom dia aproveitar. aí, oficial. É isso. Achei que você Bom tinha dia. mudado. Ah, Bárbara entrou. Bora, Bárbara. Bom dia, maravilhosésimas. Para a gente é um prazer, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, nessa segunda-feira, que vocês possam aproveitar imensamente. Então, a gente vai falar de ações práticas, né? De mão na massa. Então, que a gente saia daqui realmente pronta para colocar tudo isso em prática, para que a gente faça um fechamento de novembro incrível, maravilhoso, e que a gente feche aí um ano espetacular. Barbarella é com você aí, o seu bom dia. Bom dia, meus amores. Primeiro que a gente está muito feliz de ter entregue esse projeto para vocês. A gente realmente espera que vocês aproveitem. A gente se preparou bastante, tanto desde o Pink Legacy, que foi uma jornada muito incrível para nós nacionais, quanto pessoalmente, né? Com tudo, com toda a bagagem, com toda a experiência que a gente viveu. Normalmente esses cursos, essas mentorias muito específicas de alta performance, gente, são extremamente caras, são cursos extremamente longos. Uma aula, às vezes, é tudo tão caro, e eu queria que vocês aproveitassem essa oportunidade de estar tendo essa bagagem, de estar tendo esse conhecimento para poder desenvolver cada vez melhor o trabalho de vocês. Então, absorvam, anotem, filtrem o que vai fazer sentido para vocês, o que não vai, e executem, que é o mais importante, tá bom? Bom dia. Maravilha. E a gente estava falando justamente aqui, né? Que a gente também tem, a NASCE também tem vida real, né? Então, às vezes, tem aí os desafios, né? Com todos, como todos nós, como todos vocês. E quando a gente começa a falar de procrastinação, que é esse primeiro tema e que foi aí o mais votado, falei, a gente perguntou, e aí eu até prometi também que vou dar uma aula de procrastinação para as nossas líderes, para as nossas consultoras, mas as diretoras trouxeram muito este tema. E para nós foi importante, né? Me debrucei um pouquinho aqui para trazer esse tema para vocês, mas a primeira coisa que eu queria falar, gente, é que a gente precisa encarar esta palavra, né, esse tema procrastinação, não como um palavrão muito difícil, mas como algo normal, algo que é natural do ser humano, inclusive é uma atitude protetora que o nosso cérebro traz, né, para nos deixar realmente confortáveis, afinal, essa é a missão principal que a gente tem aí dentro do nosso maravilhoso sistema neurológico, da nossa neurociência. A gente nasceu aí para se estar protegido, né? E muitas vezes a gente pergunta, nossa, será que essas mulheres poderosas, essas pessoas de sucesso procrastinam? Sim, nós também procrastinamos. Já vou trazer isso para vocês hoje como uma realidade. Então, a gente precisa encarar esse tema na vida real mesmo, e é isso que a gente está trazendo aqui para vocês, como algo que é normal, mas o que a gente vai pensar, que as pessoas que são produtivas, que as pessoas de sucesso, elas não procrastinam as coisas mais importantes da vida, as coisas que são decisivas e definitivas para esse crescimento. Então, sempre nós vamos procrastinar. Eu, Bárbara, Tati, vocês vão procrastinar, mas que a gente possa sair daqui hoje entendendo o que é este mecanismo e como que a gente pode, muitas vezes, driblar, né, a nossa estratégia. Então, como habilidade, a gente vai conseguir aprender e fazer isso aí acontecer. Deu certo aí, filha? Oi, Se não Isa. deu, se Isa, não deu certo, a gente põe Oi, lá no. Isa. Hum. Isa, tá me ouvindo? Sabe o que acontece? Você tá com a como host e agora eu te coloquei como host e eu não consigo mais controlar nada e eles estão falando que eu tô na tua frente. Será que você consegue clicar no meu nome aí? Buscar o meu nome aí e me colocar como host? Aí eu consigo ajustar aqui. Peraí aí. Ô, Tati, você não tá na frente dela, você tá na frente da apresentação. É como se a apresentação tivesse de tela de fundo para você.
Tati, aí Eu eu boto mandei no make Belas host. Guerreiras, Tati, uma foto de como tá, para você ver. Eu coloco make host, Tati, para Isso, você. isso, isso. Aí. Foi? Melhorou, Tô. agora você tá do lado da apresentação. Mas sou eu Então, ainda aparecendo? Fez duas. é que nós somos duas em uma. Eu vou, Nós somos eu duas vou em fechar, uma. eu vou fechar minha câmera, Isa. Aí vocês me falam. Tati, isso que eu ia te falar, fechar a sua câmera e deixar do jeito que tava. Aí talvez desaparece, né? Não sei. É, tá Mas do aparecendo outro, agora do a outro sua jeito foto, tava Tati. melhor. Do E que duas agora? telas, duas telas fica pequenininho. E agora, gente? Não, agora só falta abrir a aula. É, eu tô. Não. Agora aparece a sua foto. Agora saiu. Tinha saído. Vejam agora, eu tô fazendo tudo de novo. Tati, quer me pôr como co-host para ver se eu consigo daqui? Quero. Eu tenho a aula da Isa aqui. Não sei o que está acontecendo aqui. Pronto, Bárbara. Deixa eu abrir aqui a aula da Isa, peraí. Aqui. Vamos ver se eu consigo. Diretoras sêniores, vocês que estão aqui não estão vendo as suas descendentes. Dê aquela cutucadinha com amor nelas para que elas possam estar presentes, que eu acho que vai ser importante para vocês também, né, trazê-las aqui, né? Acho que vocês, como diretoras sêniores, têm uma função de liderança maior, né, dentro desta jornada desse diretorado, e eu acho importante que vocês estejam juntos nesse processo. Opa, deixa eu ver. Acho que agora foi. Tá aparecendo aí para vocês? Tá Só o aparecendo só treinamento. você. Agora foi, e vamos ver se ela abre. Vamos lá. Eu tô vendo Abriu? a aula. Tô. Abriu. Agora você vai passando aí, Barbarella. Passo. Então vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente vai desvendar, né? Trazer esse conceito e buscar, dentro deste conceito de procrastinação, avançar com constância e consistência. Já que eu já falei para vocês que não vamos conseguir eliminar isto da nossa vida, né? É algo que vai existir, mas que quando a gente se debruça no autoconhecimento, quando a gente entende o que é a procrastinação, entende como algo natural, sem culpa, sem punição, mas dizendo eu posso melhorar nisso, nós vamos conseguir avançar com constância e consistência, porque este palavrão que tá aí, né? Procrastinação é o que atrapalha o principal recurso que nós precisamos ter para desenvolver uma liderança de sucesso. Pode passar, Bah. Então, dentro dessa definição, o que a literatura nos traz? Que é simplesmente adiar, né? O que é a procrastinação? É adiar o que precisa ser feito, mesmo sabendo da importância daquilo. E muitas vezes isso é confundido com preguiça, isso é confundido por nós mesmos, né? Falta de motivação, não é possível que eu não consigo fazer, eu me programo, eu entendo que eu procrastino, eu digo que não vou procrastinar mais, e mesmo sabendo disso tudo, eu acabo procrastinando. E isso muitas vezes traz uma angústia para a líder, né? Traz uma tristeza, porque ela fala: puxa vida, eu já assisti essa aula 1 milhão de vezes, eu já li inúmeros livros, então a gente precisa primeiro barrar esta obsessão que às vezes a gente tem de nos culpar por algo que realmente tem uma raiz que pode ser mais complexa do que a gente imagina. Então, existem duas questões que a gente precisa aqui entender, que geralmente vem com essa pergunta: por que que eu procrastino? Isto é porque eu não tenho tempo. Muitas vezes a pessoa fala: eu procrastino porque eu não tenho tempo, eu faço 1 milhão de coisas. Isso pode ser um braço
desta árvore, mas ainda não é a raiz, né? Mas muitas vezes a minha questão é uma gestão emocional, que aí pode envolver outras tantas coisas que nós vamos falar. Então, para e pensa isso. Eu espero que vocês estejam assistindo este nosso curso hoje com papel e caneta aí na mão, porque não há nada mais importante do que você anotar, né, e as suas questões para revisá-las depois, porque a nossa mente realmente não guarda. Já não guardava há bastante tempo, né? Mas agora nesse mundo altamente volátil, altamente cheio de distrações, ficou mais difícil e a procrastinação vai estar muito ligada a isso. Então, como é que está a nossa gestão emocional e como é que eu posso facilitar, né? Ensinar a minha mente como é que eu posso desenvolver esta habilidade, porque é uma habilidade que eu vou precisar desenvolver e ninguém nasceu procrastinando, né? A gente aprendeu e a gente desaprende e a gente monitora e a gente estimula. Então, o que traz este custo, né? O que que traz essa dificuldade que nós temos de gerir as nossas emoções com falta de tempo, com falta de método, com o nosso perfeccionismo, muitas vezes, é justamente um custo invisível. A gente não está vendo, né? A gente não está enxergando, mas pode estar sentindo já no nosso corpo e pode estar sentindo nos nossos resultados dentro do nosso trabalho, né? Ou dentro das nossas relações, em inúmeros aspectos. Então, cada um de vocês vai refletir nisso. Isso traz uma ansiedade, né? Isso muitas vezes nos traz uma bola de neve, porque aí a gente acaba não sabendo mais, olha, eu procrastino porque eu não tenho tempo, ou porque eu estou ansiosa, ou eu estou ansiosa porque eu procrastino, e aí vai virando essa bola de neve e a gente vai perdendo a nossa liderança. Quando eu falo de perder liderança, gente, óbvio que hoje nós vamos focar no nosso negócio, porque a gente não tem aqui capacidade técnica, né, de focar isso individualmente com vocês, dentro de um trabalho psicológico, mas quando a gente fala de perda de liderança, isso pode estar se desenrolando em outros aspectos de liderança na sua vida, não somente na sua liderança de unidade. Isso pode estar no que a gente chama de autoliderança comprometida, na liderança familiar, muitas vezes comprometida, porque quando a gente está ansioso, quando a gente está desregulado, a gente desregula nossa família, a gente desregula nossos filhos, nosso casamento, nossas relações de amizade. Então, são vários pratinhos que a gente sabe que carrega. Pode passar, Bah. Então, a gente vai aqui buscar relacionar quais são esses motivos? Então, o porquê nós procrastinamos, tá? Então, aqui tem os principais pontos que a literatura traz para nós neste tema. E aí vocês vão marcar o que vocês sentem que mais acontece com vocês. Então, isso é um mapeamento, tá? O objetivo dessa aula é ser uma parte prática. Então, isso aí é que nós vamos trazer. Porque se ficar só no método do conhecimento teórico, vocês já têm. Então, eu tenho que olhar isso realmente, porque o universo da literatura que estuda isso nos traz, e ver o que é que faz sentido para mim, o que é que eu acredito, né? Por que que eu procrastino? Ó, porque eu pego tarefas grandes demais para fazer e não tenho um começo claro. Deixo as coisas soltas, né? E até a gente ficou questionando essa data de hoje, porque a gente queria ter feito no começo do mês, e a gente foi, teve a convenção de liderança, depois eu ainda dei a minha esticada baiana e teve os feriados, e a gente ficou com essa data. E isso foi uma das coisas que nós pensamos, porque a gente poderia vamos procrastinar e jogar isso aqui para dezembro, aí quando fosse dezembro a gente ia jogar para janeiro, porque janeiro começa o ano, falamos não.
nós vamos fazer dia 24 de novembro, porque é melhor feito do que perfeito. E a tarefa é grande, mas a gente precisa ter um começo claro, e não daria para fazer em outras datas. Então, esse é um ponto que sempre no nosso dia a dia de diretora vai acontecer. E a gente está numa semana que é a semana do fechamento. E a gente pode olhar, nossa, mas eu vou parar aqui segunda de manhã para estudar isso e eu poderia estar na prática fazendo. É olhar o copo meio cheio ou meio vazio, vocês que vão escolher. Porque se realmente vocês hoje saírem daqui decididas a estar organizadas, essa semana de fechamento vai ser incrivelmente melhor para vocês, tá? E aí, já falei do perfeccionismo, ele é uma raiz muito estudada na literatura. Se vocês forem buscar qualquer assunto, qualquer palestra de procrastinação, perfeccionismo vai entrar como uma das principais bases, três, quatro principais, com certeza, porque o perfeccionismo, ele existe porque a gente tem um medo de errar, né? Então, muitas vezes eu falo, eu não vou dominar isso, eu não vou fazer tão bem, eu vou esperar eu estar melhor para fazer, eu vou esperar um curso ser maravilhosamente presencial, com todas as pessoas presentes para fazer. Não dá, gente. E a vida do líder não dá menos ainda. Eu já acostumei falar isso para vocês. Às vezes um dentista, ele pode ser muito perfeccionista, mas ainda assim ele vai sofrer em alguns pontos. Mas quem lida com o ser humano, quem lida com personalidades diferentes, não dá para ter esse controle, né? Outro ponto é falta de clareza nos nossos ganhos. E eu tenho escutado muitas vezes isso de vocês, e vou dar um exemplo clássico para nós como diretoras. Né? Muitas vezes vocês estão lá na venda, vocês falam para mim, não, Isa, mas eu tô na venda, eu vendi não sei quanto, tal, esse dinheiro é mais imediato, ele é rápido. Você só está enxergando a clareza do ganho financeiro. Esses dias eu recebi meu irmão aqui essa semana, que até me acompanhou em algumas ações, e a gente começou a lembrar o meu começo, e a gente falava de coisas tão pequenas, e eu falei para ele, nem eu poderia imaginar que ações tão pequenas me trariam, né, a um resultado tão grandioso. E quando eu olho isso, eu continuo certa de que ações pequenas e constantes vão continuar trazendo resultados grandiosos, porque nós somos um exemplo disso aqui. O nosso negócio é feito de ganhos em várias instâncias. E às vezes a demora que eu levo ali ensinando uma pessoa pode me confundir dizendo o ganho de 5.000 de vendas naquele momento era muito melhor para você. E eu penso, uma hora que eu passei ensinando aqui, essas pessoas maravilhosas hoje podem me trazer infinitamente mais ganhos, né? Então entendam, coloquem clareza no trabalho de vocês. Vocês são diretoras, então diretoras sim precisam ter ganhos maravilhosos em vendas e vocês vão continuar tendo, porque isso vocês fazem com facilidade, isso já é aprendizado adquirido, vocês nem precisam muito esforço para isso, mas vocês precisam desenvolver pessoas para que vocês consigam ganhos consistentes e uma carreira que lhe dê tranquilidade de vida, né? E aí vem um outro ponto que às vezes nos atrapalha, um ambiente cheio de interrupções. E o celular hoje, ele é um dos grandes problemas, né? Se a gente pudesse, não, vocês não estariam constante celular agora fazendo outras etapas, mas a gente precisa entender se o nosso ambiente está cheio de interrupções para bloquear isso. E por fim, não menos importante, isso aqui não é uma ordem cronológica, isso é uma ordem para que vocês mapeiem, porque vocês podem chegar e falar aqui, ó, Isa, esse é o meu principal ponto de procrastinar, energia baixa. Meu sono tá ruim, minha rotina tá ruim, minhas emoções estão ruins e por conta disso eu não consigo fazer as demais coisas. Então, didaticamente eu coloquei como uma lista, mas não é uma ordem cronológica. Vocês precisam identificar o que mais atrapalha vocês nesse momento, certo? Pode passar, Bah. E aí a gente vai entendendo os sinais, né? Porque ali veio a causa, o porquê eu procrastino. Agora, os sinais no meu dia a dia. Às vezes no meu organismo, mas principalmente no meu dia a dia. Então, analisem o dia a dia de vocês. Como é que vocês começam o dia? Isso é um sinal que você está ou não procrastinando. Olha, eu começo apagando incêndio. Eu não começo pela minha prioridade, pelo que eu gostaria de fazer, pelo que me dá energia, pela minha
organização emocional. Eu já começo apagando incêndio porque eu já acordo, eu já ligo o celular, né? Já tem alguém me chamando. Como que é esse dia a dia de vocês? E aí vem a pergunta: faço o fácil antes do importante? A gente não vai entrar em tantos detalhes aqui agora, mas depois vocês têm inúmeras ferramentas, vocês inclusive tiveram no curso que a Mary Kay trouxe para vocês, que tenho que falar aqui, que fiquei um pouco triste, porque dentro da nossa grande área nacional, nós tivemos aí menos de 30% das diretoras que concluíram esse programa, e eu fiquei triste de ouvir a Mary Kay falar que ano que vem não vai fazer, porque não houve demanda, né? Assim, eu entendo também, porque nós estamos aqui hoje com 37 diretoras apenas, então a gente também vai analisar se a gente é algo que a gente continua fazendo ou não, porque muito desse trabalho, desse material foi lá. Trouxemos inúmeras ferramentas, matriz de Eisenhoff, hábitos, a Bárbara vai falar um pouco mais de hábitos com vocês, né? A Tati também vai falar, e tem horas que eu percebo que não há um aproveitamento, e ali o incêndio vem por isso. Porque eu não faço a coisa mais importante primeiro, eu vou fazendo o que é fácil. E outra coisa, que às vezes eu rodo, 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 acabo o meu dia cansada, fiz um monte de coisa e avancei muito pouco. Girei, girei, rodei, rodei e avancei pouco. E um outro sinal, eu deixo ações geradoras de ganho para quando der, né? Aí vai chegando agora o final do mês, eu me desespero e eu quero fazer em 2, 3 dias o que eu não fiz em um mês inteiro, né? Então vamos pensar sobre isso e como a gente vai poder ajudar. Pode passar. Se vocês já anotaram esses sinais, vocês começam a perceber o impacto direto que isso traz no nosso negócio. Se vocês não anotaram, vocês têm a impressão que o negócio não está trazendo um resultado como vocês gostariam, mas aí vocês não sabem o motivo. Então, por isso que é importante debruçar nesse assunto, sem medo, sem culpa, sem punição, sem estresse. É só para entender mesmo e falar, poxa, se é esse ponto que está aqui, realmente não vai ser hoje, de uma hora para outra, que eu vou melhorar. Mas se eu trago esse ponto para minha consciência, todas as vezes que o sinal de alerta chegar, eu vou me lembrar de que preciso melhorar um pouco mais. Uma pequena ação, né? Qual o impacto da procrastinação direto no nosso negócio? Menos inícios, tá? Esse é um ponto primordial. Ah, mas tem gente que está iniciando bem, não é? Então, se a gente falar, olha, tem pessoas que estão tendo ótimos inícios, é um sinal de que a gente também pode fazer. Então, eu tenho que identificar onde está o meu ponto. Vendas abaixo do potencial, uma equipe sem ritmo, porque essa equipe ela segue sua energia, não preciso nem falar de liderança de exemplo aqui para vocês. A gente sente quando a equipe segue a nossa energia e a inconstância nos resultados. E aí, de novo, eu vou dar aquele lembrete aqui, principalmente para os diretores e diretoras que estão bombando, bombando nas vendas e não estão tendo resultados satisfatórios nos inícios. Esse é um sinal de que está procrastinando sim aquele ponto, porque isso, gente, é importante que vocês lembrem. Não é que a gente procrastina tudo igual, tá? Lembraram que eu falei lá no comecinho da aula. Muitas pessoas de sucesso também procrastinam. Nós, nacionais, também procrastinamos. Mas a gente tem um entendimento mais rápido, talvez, desse assunto, e a gente acaba procrastinando algumas coisas que não são tão preponderantes como a gente queria, que a gente tem um nível de exigência um pouco mais alto. Então, não vamos deixar de procrastinar, mas cuidado, porque às vezes vocês estão procrastinando coisas decisivas. Se eu olhar uma unidade hoje com menos de 30 pessoas e ela está procrastinando inícios, essa unidade está. Eu não, nem sei que palavra que eu vou usar aqui para tentar ser mais motivacional para vocês possível, mas essa unidade está na UTI. Se ela não for trabalhar com foco nisso daí, não vai adiantar. Vou fazer 10 mil pontos, mas vou perder a unidade porque eu não tenho início, certo? Pode passar. Então, a gente tem que enxergar a nossa realidade. Não é do meu amigo,
e não é a da melhor pessoa que eu conheço, não é a da pior pessoa que eu conheço, mas eu também não quero ficar na média, porque nós sabemos já o que é média, né? É o pior do melhor, o melhor do pior, a gente tem que buscar a nossa realidade. E o que que não funciona? Que muita gente fala, eu tenho que ter força de vontade, eu tô preguiçosa. Não é isso, gente, não é isso, né? Então, se eu pensar, ó, força de vontade pura, não vai vencer. Vou esperar a minha motivação chegar. Quando eu estiver bem motivada, eu vou fazer. Não vai dar certo. E planejar demais. Vou planejar demais, vou assistir essa aula 10 vezes, vou colocar no papel e não vou agir. Não vai dar certo, pode passar. Então, eu tenho que saber o que não funciona. E isso não funciona. Então, nós vamos trabalhar com as estratégias que funcionam nesse momento. Pode passar. Bah. E a gente vai pensar que eu vou dar aqui para vocês algumas estratégias e é óbvio, óbvio que é igual um remédio, que não é aquele remédio maravilhoso que está todo mundo tomando, vai dar certo comigo. Vocês vão buscar dentro dessas estratégias o que vai encaixar para vocês. Agora, não encontre a estratégia a que você vai gostar de ouvir. Provavelmente a melhor estratégia que vai funcionar para você é aquela que você vai dizer, Isa viaja nessa coisa que ela está falando aí. Isso aí para mim não funciona. Depois você debruça nela, que provavelmente é o que vai fazer para vocês, tá? Essa primeira são algumas pessoas falam de estratégia de microações, de 5 minutos, tá? Umas falam de 10, umas falam de 15. Mas se você está em uma situação que realmente você precisa urgente sair dessa procrastinação, você vai pensar nessa técnica aí de 5 minutos, que é dividir tarefas em passos mínimos, tá? Então, a pergunta é: qual é o menor passo que me move hoje, né? O menor passo possível que eu posso dar agora. Porque aí você vai ter que usar a regra de ouro com você, porque você usa a regra de ouro com tantas pessoas, né? Muitas vezes você fala com um amigo de uma forma muito mais meiga, de compaixão, e com você é muito rígido muitas vezes, pensando que terminar essa ação é melhor, é maior ganho para você do que você pensar que ela vai ser perfeita, ok? Então, este é um primeiro ponto que você vai trabalhar em cima dessa ação. E aí, pode passar o próximo. A gente vai pensar que dentro dessas ações de pequenos passos, eu vou trabalhar minha agenda de alta performance. Quando você fala alta performance, eu já me vejo como se eu fosse uma diretora fazendo 50 mil pontos. Gente, eu estou falando agenda de alta performance na sua vida hoje, na sua realidade. E dentro dessa agenda de alta performance, você vai separar as ações que são geradoras de ganho para você e ações operacionais. Porque muitas vezes a gente está no operacional. O que é um operacional? Às vezes você está ali só respondendo mensagem de WhatsApp e você fica ali, manda um áudio, manda outro, com determinadas pessoas que você já sabe que muitas vezes você vai levar 10 a 15 minutos entre um áudio e outro, e que se você pegar um telefone e ligar, em 2 minutos você resolve essa questão, né? E vocês sabem que por muito tempo eu fiquei reclamando dos áudios longos. Agora tem a descrição, né? Ajuda, mas quando o áudio é muito longo, a descrição não ajuda. Porque outro dia eu recebi o áudio de 8 minutos, não tem nem o WhatsApp, coitado, consegue descrever aquilo. Então, como líder, nós precisamos ser objetivos. E muitas vezes eu puxo isso com vocês com todo amor e carinho. Mas Isa não tem paciência. Não, a Isa tem paciência. Mas uma líder não precisa de um áudio de 8 minutos, gente, para desenvolver um poder de síntese do que ela quer. Então, se você, principalmente, você fala isso em um momento que você não consegue nem ligar para a Mary Kay, nem resolver, precisa ser prático, precisa ser objetivo. E a sua liderança objetiva começa nesse exemplo seu que a sua equipe começa a replicar. Então, no início do dia, você tem que achar ações de impacto, senão você fica só no operacional. E muitas vezes o operacional também é limpar a casa,
ficar arrumando estoque, isso e aquilo em horário de comercial. Ah, mas eu nem vou entrar na questão de faxina, de nada disso. Eu estou só hoje, a minha didática aqui hoje é só lançar para vocês as questões e vocês vão pensar como vocês vão resolver isso aí. Porque realmente, se você passa 5, 6 horas no operacional, como que você está trabalhando atividades geradoras de ganho? Não dá, né? E aí cria a sua rotina visual, que a gente esqueceu de falar, né? Há muito tempo de mapas, de metas, disso tudo, mas existem pessoas que são necessariamente visuais e precisam enxergar. Eu nem trouxe aqui, que vocês, se vocês buscarem na internet, vocês vão ter listas coloridas, caneta vermelha, caneta azul, atividades importantes. Eu não vou falar isso como uma estratégia de sobrevivência, porque eu sei que não é todo mundo que vai fazer. Mas tem pessoas que vão funcionar muito bem com essas canetinhas, com essas coisas. Então você tem que olhar para a sua agenda, né? Eu sempre falei a vocês que eu gosto da agenda que me mostra o meu mês inteiro. Eu prefiro do que a semana, mas tem gente que prefere a semana. E eu tenho a minha agenda diária. Eu funciono bem no papel, mas tem gente que funciona maravilhosamente no aplicativo que vai lhe dizendo tarefas e tal, tal, tal. Não tem problema. O grande desafio é você encontrar esse método. Pode passar, Bah. Então, nesse aspecto, vocês vão trabalhar isso. Uma terceira estratégia que é importante, que depois ela vai aparecer até duplicada, mas porque o slide duplicou e meu assistente não trabalhou no feriado, eu não consegui mudar, mas eu vou entrar depois para vocês. Mas eu falo, ó, o universo deve ter dito que precisa dessa estratégia 2 vezes. O primeiro é o método primeiro que te paga, né? Então, muitas vezes vocês falam para mim, nossa, mas eu preciso, eu estou ganhando pouco, isso eu falo, você passa a maior parte do tempo batendo papo com consultora que está só se lamentando, com atividades que não vão trazer o resultado. Ah, mas eu não sei como interromper aquilo. Tem que aprender a dizer não com amor e carinho. Porque senão você fica ali, às vezes você não percebeu, você está 15 minutos conversando com a consultora e não saiu do lamento, tá ali o tempo inteiro, né? Então, gente, vocês têm que priorizar o que gera resultado imediato, o movimento. Ah, Isa, mas eu acho que é vendas, e você falou que eu não posso olhar só para vendas. De novo, é o que eu vou falar para vocês. Tem diretora que está vendendo pouco, precisa focar aí. Tem diretora que está vendendo muito e vai continuar vendendo muito, porque isso já está automático. Mas vocês vão incluir dentro dessa venda, vocês vão fazer dessa venda uma vitrine para vocês venderem a carreira. Porque se tem tanta gente vendo que você está vendendo bem, que está ganhando, vai querer se inspirar em vocês, né? Então, esse é uma coisa importante. Então, dentro do primeiro que te paga, você vai ter inícios, você vai ter acompanhamento, muitas vezes individual, de quem você está desenvolvendo, e os seus atendimentos antes do seu administrativo. O seu administrativo não pode tomar a sua hora útil de trabalho, pode passar. E aí é que vai ter a repetida. Então, ó, fique olhando para ele repetido, mas vocês vão colocar agora aí o exercício prático, né, desse ponto que a gente fez, tá? Pode passar, Bah, eu deixo para falar dele depois. E aí, dentro das atividades práticas, a gente vai começar aqui com essa estratégia, que vai ser a 3, né? Que é a proteção do ambiente. Olha para o seu ambiente agora, como é que tá? Tá uma zona? Tá um monte de distração? Você realmente não está dando conta? Você precisa bloquear essas distrações por 25 minutos, que é a técnica de Pomodoro que vocês tiveram lá no encontro, né? Lá da Mary Kay, que é você bloquear essas ferramentas, colocar um ralo nisso daqui, para que durante 25 minutos você consiga se concentrar nessas ações geradoras de ganhos, que vai ser agendar, vender, iniciar, agendar para a unidade, acompanhar, tudo isso. E cada uma vai saber o que é que precisa fazer. Mesa limpa, aguinha tem que estar aqui, ó. Porque se você não tem lembrete do que você precisa fazer, se você se distrai,
Você precisa botar as coisas perto de você, tá? Lista clara do que você vai fazer e você precisa avisar. Se você trabalha em casa, você precisa avisar a sua família, a sua equipe também, quando você estiver em foco. A maioria de vocês já me conhece, sabe que eu sou do dia. E eu desligo o meu celular, geralmente 8 da noite. Porque se eu não colocar um limite, as pessoas não têm esse limite. Muitas vezes eu digo, vocês podem mandar. Porque não significa que você mandou uma mensagem para mim que eu tenho que responder. Eu comunico isso às pessoas. Nossa, mas a Isa leu a mensagem e não respondeu. Provavelmente ela vai responder amanhã. E aí vocês vão entender que eu recebo inúmeras mensagens. Diri, você pode me mandar The Look, que eu já coloquei no grupo 1 milhão de vezes, e essas mensagens são das minhas consultoras. E essas mensagens, em 1 segundo, eu respondo para elas, porque eu tiro de reta coisas que eu posso resolver em menos que 2 minutos. E aí você vai fazer, mas você manda a revista da minha unidade. Quem vai mandar a revista para a unidade? Eu não tenho assistente para fazer essas coisas e eu cuido da minha unidade também. Agora, será que se uma diretora me pedir a revista, eu vou responder isso aí a ela rápido? Não, isso não pode ser uma pergunta de diretoras, né? E aí eu trago para vocês o antídoto da procrastinação também, porque a gente tem que lembrar que a criança, ela faz o que ela quer fazer. Se eu pegar Davi e Bruna aí, eles estão fazendo o que eles querem fazer. Mas o adulto não. O adulto precisa fazer o que ele precisa fazer. E sem perceber, gente, a gente muitas vezes vai enxergar adultos disfuncionais. Porque tiveram a criança interior ferida e todas aquelas coisas que, ok, não dá para culpar mais papai e mamãe pelos nossos resultados. Agora a gente precisa cuidar disso e fazer. Então, quando eu disse para vocês que eu iria falar com foco em ações de diretoras, né, de pessoas maduras, é isso. Mas às vezes a gente percebe, pode passar, Bárbara, que a gente não está com um comportamento de líder. Agora eu falei, né? Quando eu falei da criança e do adulto, vocês acharam que é viagem. Ok. Mas eu falo o comportamento da consultora e da diretora. E às vezes a diretora tem um comportamento perfeito de consultora. Nós nacionais, a gente olha aquela mensagem, mas a gente não vai falar isso para vocês, né? Falou, meu Deus, o que ela está me perguntando aqui é o que a minha consultora me pergunta. Então é sinal que não está priorizando as atividades, né? E aí vamos para o ritual de abertura do dia em 3 minutos. Isso aqui é um exercício prático. Depois eu vou fazer o outro que ficou faltando, tá? Depois desse. Aí Bárbara não vai passar. A primeira pergunta é: o que é que hoje faz valer o meu dia? Vocês têm que perguntar isso para vocês, né? Dentro do trabalho, eu estou falando aqui dentro do seu trabalho. Escolher uma ação principal para você, no mínimo, sair daqui pronta. E em 1 minuto você precisa visualizar esse resultado. Nós esquecemos agora de bater na tecla da visualização. Precisa visualizar. E dentro do nosso negócio Mary Kay, eu nem preciso explicar isso para vocês, porque quantas vezes vocês já viram que vocês falam assim, do nada uma cliente comprou não sei quanto, do nada fulana me ligou, Isa, e eu iniciei, do nada apareceu uma pessoa que tem 2 anos que eu não falava. Não é do nada. Não é do nada. Isso é o estilo do seu negócio. Você tem que continuar esperando isso. E quem trabalha com consistência e acreditando no método de trabalho da Mary Kay, eu sempre falo que você é aquela pessoa que espera um milagre a cada dia trabalhando, que a sorte lhe encontra trabalhando, que essas coisas acontecem quando sua energia está boa, positiva, atraindo. Porque quando você está na negatividade, isso não vai acontecer. E aí vai ser uma estratégia agora para a gente fazer uma execução prática dessa atividade, né? Dessa atividade que a gente vai chamar aí dessa regra dos 2 minutos, que obviamente eu tenho que fazer algo que me tire da inércia. E neste mês, uma execução prática é o inícios que vocês precisam dos inícios para qualificar essa bolsa. E eu estou um pouco angustiada
porque eu dei uma olhada aqui, são poucas as diretoras que já conquistaram. Então, a gente tem uma meta de 100% das diretoras conquistarem essa atividade. Então, a execução prática que vocês vão sair daqui e vão fazer. Primeiro, vocês vão rever a lista, que eu não sei se está morna ou quente de vocês, ou se está fria, mas vocês têm uma lista de milhares de pessoas aí que vocês já falaram. Vocês vão enviar, depois daqui, dessa aula, depois da aula completa, meio-dia, vocês vão enviar a mensagem para elas, lembrando da ação. Se vocês já fizeram isso ao longo do mês, vocês vão fazer de novo com o nome daquelas chaves que você consegue. E vocês também vão focar nas ex-consultoras de vocês, porque a gente tem inúmeras pessoas da nossa lista de T8, né, que saiu mês passado, eu espero que vocês guardem todas. Vocês vão sair daqui, mas certas de que vocês vão conseguir esses 2 inícios, quem não os tem, até domingo. Porque é inadmissível uma diretora não alcançar esse programa Compartilhe o Legado, que a gente deseja tanto que as nossas consultoras. E quem já conquistou, vai fazer isso aí, esse trabalho, com pelo menos 5 ou 6 pessoas. Então, o que é que a gente chama isso aí, gente? Eu tô descendo a minha escadinha, tá? Eu tô descendo pro degrau mais baixo da minha escada. Se eu não subir esse degrau ainda esse mês, eu não posso estar lá no último degrau esperando minha bonificação do fechamento. E isso eu chamo da técnica, da estratégia de fazer uma ação com desconforto. Podem anotar isso aí. Então, é desconfortável, mas eu vou fazer. E isso se chama aceitação. É aceitar fazer algo que até eu acho que eu já fiz, mas com uma energia diferente, tá? Então, você reduza o peso dessa exigência e desça para o seu degrau possível, porque isso aí é possível você fazer desde sua casa, tá? Pode acelerar aí, Bárbara, um pouquinho. E dentro desse papel, você também tem que treinar sua equipe. Porque se você é uma líder que sabe que procrastina, certeza que sua equipe está procrastinando. E aí vem o passo a passo para elas. Vocês têm que dar clareza desse passo a passo. E o óbvio não é óbvio. Se eu estou dizendo a vocês que eu tenho consultoras que me mandam mensagem pedindo the look, isto é um trabalho de diretora de unidade, gente. Outro dia eu estava até falando pro Tati, acho que foi pro Tati que eu estava falando. Falei, ô Tati, é tão bom fazer o trabalho da unidade. Se a gente só tivesse a unidade para cuidar, né, Bárbara? A gente não tinha nenhum desafio. Porque esse é um trabalho prazeroso. Eu não tenho o menor problema de mandar uma. Clico aqui no meu celular, Pandelu, que já está salva, pan, já mandei. Vocês entenderam? E às vezes eu vejo vocês irritadas por fazerem isso com uma equipe com menos de 30 pessoas. Quando eu tinha uma equipe de menos de 30 pessoas, eu sabia nome de marido, nome de filhos, aniversário de todo mundo, se estava com isso. Agora eu anoto tudo, porque eu não gravo mais, né? Então, crie as metas semanais e pequenas e mensuráveis para a sua equipe. Eu sei que a gente tem a biblioteca, que a gente coloca as ações, mas a maioria, eu também digo para vocês que só 20%, né? A gente tem a regra do 80-20, só 20% da unidade sozinha acompanha aquele grupão. Vocês têm que fazer isso para elas em doses mais homeopáticas, se elas não conseguem. Reforce consistência e não intensidade. Tem gente que vocês podem reforçar a intensidade, tá? Tem gente que está aí trabalhando meta de corte e tal, e tem gente que está ali, ó, a consistência dela é muito melhor do que ela não fica 6 meses sem aparecer, daqui a pouco ela aparece que nem um furacão. Aí esse furacão dura 15 dias, depois ela já está derrubada de novo. Quando tá para acabar, o mundo se acabar, ela volta. Então, vocês têm que saber isso. E celebre a execução. Celebre a execução, não celebre somente os números, tá? Esse é um treino importante para a sua equipe. Pode passar. E dentro desses exercícios práticos, vocês podem fazer com elas. Então, eu dei para vocês um exercício prático para vocês, vocês podem trabalhar em cima com elas isso. Que é geralmente pegar uma tarefa que está adiada há semanas, tá? Não faço há semanas. Separo em 3 microações, foi mais ou menos o que a gente fez aqui com os inícios, e colocar a primeira para hoje e enviar uma foto como feito.
E geralmente, gente, vocês têm que ter um horário. Olha, 80% das pessoas são mais produtivas na manhã, no horário da manhã, tá? É onde tem energia, onde tem força de decisão, onde tem alta performance. Agora, se você falar, eu sou uma exceção comprovada, eu tenho amigas altamente produtivas, com exceção comprovada que são noturnas, ok. Ela vai trabalhar isso à noite, mas 80% ou talvez 90% das pessoas são mais produtivas de manhã, ok? Então, esses blocos vão melhorar a sua produtividade. Trabalhe isso com a sua equipe. Pode passar. E dentro desse exercício, esteja perto de quem quer trabalhar de verdade com você. Pode passar, Bah. Elas vão saber de antemão que elas fazem parte de um grupo prioritário. Nós temos grupo de líderes para informações mais detalhadas. Mas muitas vezes eu percebo que, tipo, vocês acham que tá lá no grupo de líderes e que só a nacional precisa trabalhar no grupo de líderes. Não é. A gente também está dando informações. Se as pessoas não vêm, não estão engajadas, vocês não conseguem fazer. E aí nós vamos já caminhando aqui para o nosso fechamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aí, reforçando com vocês que isso é muito importante, que esta procrastinação, gente, ela definitivamente não é falta de capacidade, tá? Todos nós somos capazes. Ela é falta de estratégia, tá? E muitas vezes eu penso que eu vou ter uma coisa mirabolante. Um dos grandes segredos de sucesso que as diretoras que foram na convenção lá em Porto de Galinhas saíram de lá certas é que elas precisavam voltar a fazer ações simples e com consistência. Porque todos os diretores tops que deram aula lá falaram sobre isso. Ninguém fez malabarismo. Pode passar o próximo, então quem age primeiro lidera antes, a nossa velha frase, quem se antecipa governa. E eu vou terminar deixando esses 2 slides com ações geradoras de ganho para vocês. Se vocês quiserem tirar, podem tirar uma foto, depois eu vou corrigir um pouco desses slides, que ações geradoras de ganho para a diretora precisa estar clara, precisa estar na sua mente. É recrutamento estratégico e constante, é atendimento ativo de clientes novas e de clientes fiéis, é acompanhamento da equipe, que é o que gera movimento. Acompanhar não é só aviso, não. Agora a gente avisou, tem que avisar, vocês têm que ter o grupo para avisar. Né? Acabamos de receber que o perfume está limitado a 2 unidades, isso é um aviso. Gostando ou não, vai reclamar? Não adianta reclamar. Vai trabalhar, porque quem se antecipa governa. Aqui, só quem é diretor aqui, talvez de 2, 3 meses, mas quem é diretor mais antigo já sabe que lançamento é isso, né? Sessões de beleza marcada e executada com alguém te olhando de preferência para aprender, treinamentos curtos, práticos e semanais. Eu nem vou fazer uma estatística, mas eu acho que mais de 80% dos diretores aqui não fazem reunião de unidade, procrastinam. Porque vai 2, 3. Não importa. Nós estamos aqui hoje, 3 nacionais com 35 diretoras. Nós estamos aqui porque os 35 que querem aqui vão decolar. Divulgação diária, vocês têm que fazer. Status, story, lista de transmissão. Pode passar, Bárbara. Isso é lista de tarefa. Não é quando eu quero, quando eu não quero. Se eu estou dentro de um hospital, eu vou fazer isso. Não tem jeito, é nosso trabalho, é trabalho de adulto, né? E para terminar, a rotina diária aqui, inícios, acompanhamento de entrevista e fechamento. Eu nem vou falar de 6 coisas mais importantes, só vou lembrar que não façam 10, 15, 20, porque senão vocês não fazem nada. Por sinal, a maioria da literatura fala em 3, né? Mas como a gente é Mary a gente vai falar de 6. Faz 6 coisas, pelo menos. Venda, proposta diária, atendimento ativo, pós-venda, tudo isso vocês já sabem. Equipe 3 a 5 acompanhamento estratégico, porque vocês não conseguem fazer muito todo dia de acompanhamento. Agendamento, que vocês já sabem, mínimo de 2 a 3. Comunicação, conteúdo que gera curiosidade e aproximação. E aí, quem já está bem nas suas redes sociais vai caprichar mais. E a famosa mentoria, né, gente? Que nós estamos fazendo aqui a mentoria com vocês.
Vocês vão fazer mentoria com quem quer, gente. A gente não consegue fazer mentoria com 200 pessoas. A gente faz mentoria com potenciais líderes para desenvolver as novas diretoras. E para terminar, encerrei aqui meus slides. Eu queria dizer para vocês não esquecerem essa regra dos 2 minutos. Então, se vem 2 minutos uma coisa, chegou aqui para mim, 2 minutos eu resolvo, eu já tiro ela da minha frente. Deixe as coisas mais fáceis para você. Então, você tem dificuldade de organização, tem gente que dorme até com roupa de academia. Eu ainda cheguei nesse nível, não, viu? Mas se eu precisasse, eu já dormia com a roupa de academia para ir. Mas eu preciso botar minha água na minha frente. Eu preciso já os negócios da maquiagem aqui de noite já tá aqui, porque eu vou esquecer certamente se eu não deixar. Então vocês têm que botar as coisas na frente de vocês. Evita as distrações, vocês sabem quais são as distrações de vocês, que é um ralo. E faça sim a sua lista. Tem que trabalhar com lista. Não tem uma líder de sucesso que não trabalhe com lista. E por fim, não, o mais importante talvez, se tudo isso que eu falei para vocês com todo amor e carinho, você falar, Isa, já fiz isso, já tentei, já estudei, sozinha eu não dou conta. Busque um cuidado pessoal para você. Busque uma terapia. Hoje existe a terapia cognitivo-comportamental, que é uma coisa que vai mais rápido, que vai no ponto certo do seu desafio. Porque, gente, tem pessoas que vão estar aí, né, com o seu estímulo dopaminérgico. Precisando mesmo de uma ação mais assertiva e nós não iríamos conseguir dar conta. Então, não tenha medo de Já procurar era pra eu estar ajuda no salão. e isto é fundamental. Tá certo? Beijos. Espero que vocês botem em ação essa primeira parte e minhas filhas vão continuar aí. Não sei se tem perguntas, se a gente responde depois. Alguém já quer aproveitar, fazer uma perguntinha para Isa? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que tá tudo, Gente, eu tudo vou ok. parar de gravar então e começar a próxima, tá, Isa? E